Vamos tentar fazer de uma forma bem simplificada. E eu pediria, antes que venha uma ordem da freira, que vocês que estão mais lá atrás, venham um pouco mais aqui para frente. Até porque a foto que se a gente tirar aqui de vocês aqui na frente, vai pegar muito mal, não só para a academia, mas aqui para a floresta. Nós precisamos, pelo menos, tentar mostrar que nós, aqui de Floresta, temos interesse em conhecer a cultura sertaneja, a nossa história. Então, eu pediria que vocês viessem um pouquinho mais para cá. Não precisa ficar na primeira fila, não. Mas fiquem aqui mais próximo de nós. De uma forma bastante simplificada, hoje nós iniciamos convidando a nossa palestrante, Diana Lopes Rodrigues, que vai ministrar a sua palestra sobre o Padre Ibiapina. Diana Rodrigues Lopes. Aqui. Meus amigos, a quem está lá atrás, se aproxime, por favor. Agora é ordem. Chegue, venha cá de cor-de-rosa. Chegue. Sabe por quê? Minha família está lá esperando foto. Aí quando olhar essas cadeiras desocupadas, eu digo, minha Nossa Senhora, a menina sai de Pernambuco, menina, repara. Quando acabar as cadeiras tudo vazias, que diabo de palestra é essa? Vamos chegar para frente, pelo menos fica tapeando. Aí ela disse, mas está animado, está é bom. Né? Daqui a pouco as fotos chegam lá. Olha, que obediência, coisa linda, né? Deixa a senhoria sentar ali. Olha, bota ela mais para cá. Bota ela mais para frente. Como é o nome dela? Adália. Dona Adália, chegue para cá, por favor. Assim ficou mais bonito, minha gente. Encheu o auditório. Encheu foi muito, não foi comigo. Olha, antes de começar a falar sobre este grande homem que está aqui, eu quero dizer a vocês que neste momento, ou desde que eu vim para cá, que eu abri o baú das minhas memórias, e na estrada eu vinha matutando, quando eu criança, com meus pais e meus 7 irmãos, a gente vinha à Floresta, porque vovô Apolônio Rodrigues, ele é daqui de Floresta. E ele aqui tinha deixado uma irmã, coroa, como eu, uma solteirona, e ela era bem alta, eu lembro como o vestidinho dela, bem simples, com cintinhos, bolsos, e uma chinelinha de couro, e ela tocava violão. Quando papai dizia, vamos para a Floresta, hoje é o que eu sinto quando eu vou para a Europa. Por quê? Porque era maravilhosa essa viagem, a gente vinha na estrada, os cascalhos, um aperto, 8 filhos e eles 2, mas a gente vinha feliz e vinha alegre. A gente vinha para a floresta e papai olhava, Zilma neste tanto lembrava, papai era apaixonado pelo rio Pajeú, que passa aqui, e papai saía de Triunfo e vinha à floresta olhar o rio Pajeú. Então, gente, é muito importante.
E quando o Gominho me convidou para conversar um pouquinho com vocês, fazer um diálogo sobre o Padre Ibiapina, de imediato, eu disse, muito bem, eu vou. Lembrando do meu baú, da minha infância, e lembrando também que Floresta tem muita ligação com o Triunfo, porque ontem o indígena, aqui o Pena Curta, Pena Pequena, não é? Ele citava os índios que foram daqui com o capuchinho italiano, Frei Vidal de Frescaloro, ou Frei Vidal da Penha, que saiu daqui de Floresta, na Serra da Gamileira, levou os índios que se aculturaram com os índios de Triunfo. Então, há essa ligação histórica e afetiva dos índios que estavam aqui, que foram para Triunfo, por questões, como ele citou ontem, de perseguições e de tantos momentos tristes na nossa história dos índios, dos nossos antepassados. Então, há essa ligação. E agradecer, nesse momento, aproveitando, para dizer a Gominho que é muita felicidade a gente participar de um livro como esse, essa segunda antologia, onde aqui tem pessoas que deixaram o seu nome, deixaram a história, que há uma liberdade. Eu quero lhe parabenizar, porque hoje eu ouvi de alguém dizendo, olha, Diana, eu li no primeiro livro, você falava sobre a casa dos seus avós, Sertão de Bravos. Mas o Sertão de Bravos não só é onde houve derramamento de sangue. Sertão de Bravos somos todos nós que enfrentamos essas dificuldades do sertão, que hoje melhorou muito, mas que a gente teve o prazer, hoje à tarde, de ouvir, não é, de Carlos e de seu Nivaldo, aquela que eles se esqueciam que estavam fazendo uma palavra e conversavam os dois, naquele diálogo matuto, naquele diálogo que é nosso. Não é aquele rebuscado de ir lá, não, eu vou amarrar. Eu disse, seu Nivaldo, vá mais tarde. Ele disse, não, minha filha, eu vou ver meus cabritos, vou ver não sei o quê. Eu digo, senhor, nessa idade, sim, eu vou. Depois, então, o senhor está dispensado. Quer dizer, olha o sertanejo, como ele é sincero, não é? Como é importante. Ele foi cuidar dos animaizinhos dele e ele lá deu um show, junto com o seu Carlos, quando eles fizeram um desdobramento das secas. E eu lembrei muito que Padre Ibiapina enfrentou todos esses momentos de seca, que eu vou dizer daqui a pouco. Então, aqui é o segundo volume, eu agradeço a você, porque eu, por exemplo, escrevo mais umas histórias mais simples, mas aqui estão contidas histórias sem limite. Não disse, você tem que escrever assim, que é assado, não. Deu liberdade. Então, eu agradeço, muito obrigada. E quero também agradecer a Braz, porque eu pertenço entre instituições e academias, umas 15, mas a mais organizada é a Braz. Uma salva de palmas para a Braz, por favor. Porque a cada primeira segunda-feira do mês, nós nos encontramos através de lives, que para pegar uma live foi difícil. Gomes dizia, Diana, aperta nos 3 botõezinhos. Aí eu saía. Tu tá com tua mãozinha aí, não sei o quê, olha. Fecha teu telefone, aí lá vai. Aí eu agora, olha, já estou quase aprendendo, viu? Mas eu digo, tenha pena com a velhinha, tenha pena, me ajude. Mas eu sou feliz. Eu deixo de ter outros compromissos, mas eu vou assistir. Então, parabéns, porque há realmente, a Braz, um direcionamento. Há realmente um comprometimento. Isso é importante. E nós temos a obrigação de conhecermos, de amar, de defender a nossa brasilidade. Nós somos riquíssimos, a nossa nordestinidade. Nós vimos há poucos dias que uma senhorinha teve a audácia de vir falar aqui de Floresta. Vocês não sabem como foi grande a repercussão, até no exterior. Meus sobrinhos do exterior, tio, que diabo foi isso que essa sem vergonha está falando de Floresta? Sobrinho meu que nunca vê a Floresta. Sem vergonha, chamando sem vergonha. Eu disse, tenha calma, vamos devagar. As redes sociais, elas são medonhas. Mas houve uma reação. Em parte, foi ofensivo, mas em parte, foi feita ao mesmo tempo uma avaliação do nosso papel de nordestinos
no espaço que a gente ocupa. Hoje, nós fizemos um passeio maravilhoso pela manhã. Vimos um cemitério que está para ser organizado. O pertencimento dali, de luta, de sangue, de uma cruz que está se acabando. É isso, a gente tem que ir atrás disso. Não é encontrar os arranha-céus, as casas prontas, não. As prontas como aqui a gente tem que defender. A gente tem meios, a gente tem órgãos que têm a obrigação de defender e nos ajudar no patrimônio e as autoridades locais. E nós, como cidadãos, porque lá em Triunfo eu tenho inimigos por eu brigar por as casas de Triunfo. Essa coroa fica brigando por um bolo de barro. Eu já escutei isso. Hoje quem diz, vem cá, me desculpe. Eu errei, você estava certa. Deu escrever para um ex-aluno, dizer, toma, olha aqui a foto como era e como você deixou. Ele devolveu o ofício. E eu fui lá e disse, foi essa educação que eu lhe dei. Mas eu não quero inimizade com você, não. E hoje ele diz, dona Diana, me desculpe. Por quê? Porque a gente tem que continuar a luta. Eu vou falar sobre o Padre Biapina, mas tudo que eu estou citando aqui foi o que o Padre Biapina passou e nos ensinou. Não estou falando nada solto aqui. Aí estou aproveitando essa oportunidade maravilhosa de estar em Floresta, que eu já vou me embora amanhã com saudades. Mas você faça mais outros e outros encontros. Eu conversava com o Paulo, não foi, Paulo? E ele dizia, eu faço menos 2 por ano. Foi, não foi assim? Pronto, fica o recado. Vamos lá, que eu quero falar de Biapina, não é? E Biapina, minha gente, esse rapaz aqui, rapaz, né, porque morreu como eu, solteiro, ele era cearense. Ele nasceu lá em Sobral. E a família dele tinha até condições, o pai foi tabelião. A primeira educação que ele recebeu foi a educação doméstica, como era antigamente, a educação dos nossos avós. E ele depois, ele teve uma trajetória para a sua educação, ele passou pelo Icó, pelo Crato, por Jardim, quer dizer, o Ceará, que era a família, era onde ele habitava, e depois parte para o seminário de Olinda. Porque ele tinha vontade de ser padre. Naquela época, ter um padre na família era status. As famílias, elas muitas vezes incutiam na cabeça dos jovens, você vai ser padre, precisamos de um padre para dar status à família. Sempre teve isso, né? E eu estou derrubando aqui as nossas coisas. Mas não, por favor, fique aí. Isso tem que escorar, Não. Aí não. E eu tenho mania de bater nas coisas. Eu vou segurar aqui agora. Não, fica cansado. Deixa aí. Solte. Pronto. Agora eu vou interromper. Não, peraí, calma. Aqui é democracia. Estávamos em Paulo Afonso recentemente. E no Cariri Cangaço, eu fui chamado a representar a Abraz. E aí Diana, você pode subir comigo e ficar segurando o estandarte da academia? Ela, posso. Aí subiu. Eu falando aqui e Diana aqui. Eu falando. Eu falando. Mudando as pernas, né? E eu nem me liguei. A veinha já cansando. Vai lá. No outro dia, gente, olha, ninguém imagina. Assassino de idoso. Como é que você faz uma coisa dessa com aquela velha? Eu achando bom. Mas foi, ele me pegou, eu com 81 anos, botou para eu segurar esse negócio aqui, e eu mudava de perna e mudava da outra, e ele chamava um e falava do outro. Eu digo, minha Nossa Senhora, não acabou hoje não. Em vez de pegar um jovem, mas ficou na história. Mas não fiquei triste não, Gominho. Eu testei até minha força. Eu vi que eu estou bem na musculatura, está ótimo. Pois bem, onde era que eu estava? Eu estava no Icó. Não, eu estava já no seminário de Olinda, não era? Você me ajuda, viu? Então, aí Padre Biapina teve todo esse percurso. A família dele tinha até posses. O pai dele foi tabelião lá no Icó. E ele foi estudar em Recife. Só que quando ele chega para estudar em Recife, a mãe dele
com 38 anos, e consequência de um parto, que já tinha 8 filhos, ela falece. Depois, o pai dele, ele participou da Confederação do Equador. Em Pernambuco, nós tivemos como referência o Frei Caneca, né, que foi, por defender, por querer Pernambuco independente. Então, ele e outros padres e outras pessoas, outros foram exilados, e ele pagou com a morte lá no Forte 5 Pontas. E o pai de Padre Biapina, ele também foi fuzilado, ele com o corpo coberto de varíola, não podia nem andar direito, e foi fuzilado na praça, que hoje é Praça dos Mártires, lá em Fortaleza. E a situação do Padre Biapina, e os bens do pai foram todos confiscados, eles ficaram sem direito a nada. Padre Biapina estava no seminário de Olinda, então volta para o Ceará para ir buscar os 3 irmãos menores. E volta depois para Olinda. Quando chegou em Olinda, ele então, foi quando surgiu o curso de Direito. O curso de Direito no Brasil surgiu em Olinda, no Convento de São Bento, no Mosteiro, e em São Paulo. Quer dizer, Pernambuco era avançado, porque já ter um curso de Direito foi muita coisa, né? O imperador realmente colocou isso aí. Então, ele entrou para estudar Direito. Fez um curso brilhante, porque ele era um grande orador, ele era um homem inteligente, o Padre Biapina. E terminou Direito. Então, o que ele fez? Ele foi logo chamado para ser professor lá no mosteiro. E depois, ele foi ser advogado. Mas, depois disso, ele foi ser deputado da Assembleia Constituinte, deputado federal, que era no Rio de Janeiro, de 34 a 37, 1834 a 1837. Quando ele veio de férias, então, ele tinha sido nomeado para ser juiz em Quixeramobim, que é uma cidade do Ceará, e chefe de polícia. Então, deputado federal, advogado, deputado federal, chefe de polícia, juiz de direito. Passou pouco tempo, porque em cada lugar que Padre Biapina ia, ele encontrava falcatruas, ele não podia fazer um trabalho honesto, um trabalho decente. Ele, muitas vezes, era mal entendido, porque ele queria trabalhar pelo Nordeste, lá na Assembleia. Vai-te embora, vai para lá. Entrava com os casos de defender os pobres, os poderosos, que hoje foi citado, como eram os poderosos da época, mandavam e desmandavam. Eles eram donos de tudo. Aí Padre Biapina foi se desiludindo. E uma das vezes que ele veio de férias do Rio de Janeiro, ele conheceu uma senhora, uma senhorita, chamada Carolina Clarence de Alencar, prima de José de Alencar. Gostou dela, namoraram. Padre Biapina já namorou, viu? E tem que entender o que é o amor, né? Como é que ele podia pregar o amor se ele tinha que ter namorado? Claro. Mas sabe o que a danada fez com ele? Ele disse, olha, eu vou para o Rio de Janeiro e depois eu volto para a gente casar. Meu filho, não tinha história de carta, não tinha história de telefone. Oi, meu amor. Não tinha isso, não. Nada. Não tinha comunicação nenhuma. Ia do navio, voltava do navio não sei quantos dias. Era uma dificuldade. Nós hoje temos tudo e ainda reclamamos. Vixe, como floresta é longe, eu estou cansado. Floresta é longe o quê, menino? Vai pensar há 100 tantos anos atrás, como era que o povo vivia. Vamos fazer essa comparação e vamos agradecer por tudo que chega, que a gente tem direito. Um prédio desse aqui, com ar-condicionado, com microfone, com lá o nosso secretário botando a música na hora que a gente quer. Onde era que tinha isso? Não tinha, não. Então, quando Padre Biapina volta para querer casar, sabe o que a danada fez? Tinha fugido com outro. Antônio Sucupira, um primo dela. Rapaz, Padre Biapina já tinha, eu estou dizendo padre, mas ele era José Antônio Pereira e Biapina. Ele não era padre ainda não. Então ele disse, meu Deus, como advogado eu não pude
agir dignamente, como deputado, como juiz, chefe de polícia, em todas as dificuldades. E agora, um amor que eu arranjei, ela foi embora com outro. Olha, uma decepção amorosa é uma coisa muito forte, né? Vocês sabem, vocês já passaram, não já? Ou não? Oxê, por que vocês estão rindo? Ah, já passaram. Então vão entender a dor do Padre Biapina, não é? Muito bem, é isso que eu queria saber. Então, Padre Biapina, diante de tantas desilusões, o que é que ele faz? Ele foi advogar uma causa lá no Brejo Paraibano, em Areia. Tem uns paraibanos aqui que conhecem muito bem aquela região, né? Linda. E ele defendendo e não conseguiu o que queria. Ele disse, quer saber de uma coisa? Para onde eu vou? É tanta desilusão. Aí, ele tinha, a advocacia dele era ali em Recife, na rua de Santa Rita, ali no bairro São José. Aí, o que é que ele faz? Ele vai ali no sítio Caxangá, que hoje é a avenida, que tudo aquilo era um sítio. Ele deixou tudo e foi viver no sítio Caxangá, lá em Recife. Aí o povo passava e disse, é um doido. Um homem que foi deputado, um homem que foi juiz, um homem que é advogado, um homem que entende das leis, vive desse jeito, cuidando de pomar, de planta, indo à igreja da Madre de Deus, ali em Recife. E parecia um louco realmente, mas ele lia. Esse período, 3 anos de reclusão, ele ficou lendo. Não ficou vagabundando, não. Ele ficou lendo. Um dia chegou um amigo. Gente, a palavra de um amigo, de uma pessoa, pode estimular e pode derrubar uma pessoa, não é? O amigo chegou e disse, oi, Biapina. Aliás, doutor Ibiapina, você, nessa vida, você já teve tantos cargos importantes, lhe ofereceram a província de Pernambuco, que não era estado, era província, para você ser o presidente da província, quer dizer, um governador, você não quis. Lhe ofereceram o Ministério da Justiça, que você é um advogado, você conhece bem as leis, você não quis. O que é que você está fazendo aqui? Você não foi seminarista? Por que você não vai ser padre? Olha, que amigo. Ele disse, há muito tempo que eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem. Eu, apesar de ter estudo, de ter conhecido tantas coisas, mas eu não tinha coragem de dizer que eu queria ser padre. O amigo disse, pois então eu vou falar com Dom Perdigão, que era o bispo lá em Olinda, e eu vou dizer a ele a sua proposta. Ele disse, sim, mas é um silêncio, não diga, não espalhe essa história, porque fuxiqueiro tem em todo canto, né? Ele disse, eu quero ficar quietinho no meu canto. E diga também ao bispo que eu não volto mais para o seminário. Eu estou com 47 anos. Gente, há 100 e tantos anos, 47 anos era um idoso, caindo dos pedaços. Eu estou com 81, ainda estou aqui em pé, conversando com vocês. Mas porque é o mundo, daqui a uns anos, quem sabe, se essa juventude não comer tanta porcaria, vai chegar aos 100 e tantos, que depende muito da alimentação e de como se vive. Então, eu estou com 47 anos, já velho, cansado, e eu não quero, eu não vou voltar para o seminário, só tem rapazinho, só tem jovens. Ele disse, pronto, eu vou conversar com o bispo, vou lhe dizer. Conversou lá com o bispo, disse, não, eu conheço todo um trabalho de Ibiapina. Ibiapina frequenta aqui a igreja, eu conheço, ele vive lá, mas ele é um homem muito religioso, ele foi do seminário, ele tem toda uma preparação religiosa. É um homem que tem experiência, ele viveu, ele foi no mundo, e o mundo ensinou muito. Então, dentro de menos de um mês, ele seguiu todos aquele processo para chegar a ser um padre. Naquela época, até a parte de exorcizar, ele recebeu tudo. E logo ele foi ordenado sacerdote, aos 47 anos de idade. É bonita a história, né? Mas ele ficou, quando ordenou-se, ficou como padre. Aí ele não podia dizer que queria ficar onde quisesse, porque o padre tem as normas, eles fazem o juramento de obediência.
Então, ele ficou como professor do seminário. Também ele foi nomeado vigário-geral. Diante da capacidade intelectual e das ações de Padre Biapina, não era padre, era Biapina, ele foi logo vigário-geral. Vigário-geral, quando o bispo se afasta, o vigário-geral assume, um lugar importante. Chamaram Biapina e disseram, você vai ser bispo. Ele disse, não quero não. Ele aceitou apenas ser vigário-geral por obediência. E ele foi feita uma reforma lá no seminário, ele acompanhou, que ele entendia um pouco de engenharia. Ele acompanhou, depois ele foi nomeado visitador diocesano. Aí, como visitador, ele começou a sua caminhada. Começou por Pernambuco. E nessa época, a nossa região, nosso estado e a Paraíba estavam sendo acometidos pela cólera morbo. Nós tivemos agora a Covid, nós ficamos em casa, nós tínhamos meios de usar máscaras, de usar o álcool, nós tínhamos como nos comunicar com os nossos familiares, mas cólera morbo não tinha nada. Eram morrendo, como dizia meu pai, às canadas, morrendo aos montes, e era contagiosa. Aí Padre Biapina disse, é lá que eu quero ir. E começou, lá em Taquaritinga do Norte. Foi lá. E depois partiu para Paraíba. E em Pernambuco, então, ele começou esse trabalho. Quando ele chega, ele encontra, diante de cólera morbo, cadáveres. Ele disse, o que é isso aqui? Meu Deus, que desumanidade, esses cadáveres aqui soltos. Porque a gente está vivo. Na hora que morre, já pensa logo no sepultamento. E tem que ser. Tem que ser, porque muitas doenças são contagiosas. E através dos cadáveres se transmite muita coisa. Ele disse, isso não pode ser, isso é desumano. Isso é uma fonte de doença. Esse corpo jogado aqui. Minha gente, vem cá. Vamos começar um trabalho, mas eu não vou só. Eu já tenho 47 anos. Eu quero a ajuda de vocês. Vocês são importantes na comunidade. Olha o chamamento. Vocês são importantes. Vamos aprender a fazer a coisa coletiva. Gente, a coletividade é a coisa mais bonita e melhor que tem. Você está sozinho. Você chama alguém, 2, 3 pessoas. Vamos botar essas cadeiras aqui? Num minuto a coisa vai. Coletividade. Que às vezes falta nos dias de hoje. Então, Padre Biapina, vamos aprender a trabalhar com mutirão. Foi uma das primeiras coisas que ele ensinou a nosso povo nordestino. Vamos trabalhar de mutirão. Eu não faço só. O resultado disso aqui não é para mim, é para todos nós. Esses cadáveres, nós vimos aquele cemitério ali hoje. Vocês nos contavam, fizeram uma vala, enterraram todos juntos, não foi isso hoje lá, que eu escutei? Disse, se for aqui, está tudo aqui embaixo. Olha, Padre Biapina não admitia valas, vamos fazer realmente as covas, como a gente chama cova, bem direitinho, sepultar esses corpos e começaram a recolher os corpos, que também era um perigo, porque a doença era contagiosa. Mas já deu o exemplo de humanidade. Cemitério, começou com os cemitérios. Eu quero passar, não tem estrada, chega, vamos juntar, vamos fazer aqui. Vamos fazer essa estrada. As igrejas caindo, por que essas igrejas estão caindo? Vamos subir, mas eu não vou só. Um faz o barro, o outro pega a pedra, o outro faz o tijolo. Olhe a continuação do trabalho em mutirão. E lá se vai. E assim, ele foi expandindo a ordem. Ele disse, eu não quero ficar só aqui em Pernambuco. Eu vou para Paraíba. E saiu andando. No final das contas, Padre Biapina andou a pé, a cavalo, no sol quente, nunca tirou a batina. A batina que ele usava era de brim pardo. É uma que quem já esteve lá em casa eu já mostrei. Ela é clara, é um brim mais claro do que isso aqui. Porque esquentava muito e ele não tirava a batina. Ele não tinha um carro, ele não tinha um telefone. Ele andou Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Isso. Ele está aqui de pardo. Esse é linho. Esse é chique. O dele era brim pardo, era simples.
Então, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e chegou no Piauí. Gente, 5 províncias, não eram estados, eram províncias. A pé, a cavalo, animais ferozes, os coronéis mandando e desmandando. A própria igreja era contra o trabalho de Padre Biapina, porque o padre tinha que ficar na paróquia. Ele disse, não, eu vou ser um missionário. Missionário eram os franciscanos, os nazarenos e outros, como nós tivemos na nossa cidade. Muitos por aqui, por Floresta, passaram franciscanos, capuchinhos. E ele, um padre secular, e sair peregrinando por essas paróquias. E tem uma coisa, quando ele chegava, ele dizia, que diabo é isso aqui, esses padres, tudo amancebado, tudo com filho. Gente, isso é Celso Maris, quem diz no livro dele, pode ver. Aí, ele disse, ele brigava, ele reclamava dos padres. Como é que pode o padre ir para a missa cheio de filhos, rezar a missa com os filhos? Mas porque era da época, era assim, Gominha. E tinha também a questão do padroado, gente, que tudo que a igreja resolvia ter que ter o aval do imperador, do Dom Pedro II, padroado, né? Que só foi acabar com a proclamação da República. Mas enquanto na igreja era atrelada ao governo, às ações, isso dificultava o trabalho dele. Tudo era tinha que ser com o imperador, que o imperador às vezes nem gostava. Porque Padre Biapina, ele assumiu o papel do governo, que ele não tinha essa obrigação, mas ele assumiu. Aí vamos continuando, andando, no sol quente. Aí ele chega e encontra mocinhas. Vocês têm filhinhas, vocês têm os netinhos de vocês. Quem é de vocês queria ver com um filho no braço? De 12, 11, 12, 13 anos. De quem é esses meninos? Do coronel, dos filhos dos coronéis, dos poderosos. Padre Biapina, que bagaceira é essa nesse sertão nordestino? Essas meninas desse jeito, que absurdo é esse? E o valor da mulher? Vou fundar. Ele tinha morado em Recife, morado no Rio de Janeiro, e ele viu as casas de misericórdia, que acolhiam as mulheres. Então, o que é que ele faz? Ele funda as casas de caridade. Ele começa por Pernambuco. Aqui, eu fiz os mapas, e aqui, quantas casas tem aqui em Pernambuco? Essas casinhas aqui. 3, né? Pernambuco. Foi um em Taquaritinga, um em Bezerra e uma na minha terra, Triunfo. Por isso que eu sou doida por ele. Então, depois eu digo também por quê. Então, olha, o percurso dele todinho no estado de Pernambuco. Eu trouxe para vocês. Eu não estou trajada de freira, porque eu preferi trazer isso aqui. E na mala não cabia. Aí eu trouxe, mas eu vou deixar aqui depois, para vocês, se vocês, inclusive, quiserem fotografar, não tem problema. Podem ficar à vontade. Eu vou colocar aqui na frente e vocês vão poder levar isso aqui para ver essas casas de caridade que eu agora aproveito. Além de toda essa missão, eu vou falar também o valor e o que eram essas casas de caridade. Aqui na Paraíba, olha o festival na Paraíba, quantas casas? Está ruim para vocês contarem, eu vou ajudar. 10. Quem é da Paraíba, levante a mão. Olha, Bismarck, está vendo? 10, porque ele era louco, doido, apaixonado pela Paraíba. Pocinhos. Passou, foi. Pocinhos. Só tem ela, né? A de Santa Fé, foi onde ele morreu. Campina Grande, que foi a última, desmancharam, hoje é uma casa comercial. Infelizmente, gente, essa questão de demolir, lá na minha terra eu estou passando por uns momentos difíceis, porque está um centro comercial, já fui ao bicho, já fui o prefeito, para a semana eu vou de novo onde está o prefeito, vou pegar outra roleta com ele, porque já está demais. Eu digo, vocês não querem me escutar, eu vou dar uma de doida. Então, é valor, gente, olha, 10, viu? Paraíba, está aqui. Aqui, o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 3, vão contando aí nos dedos. Foram 3, 10, mais 3, né? E o Ceará, 6, fechou quantas? Quem é bom de matemática? Foram 3, 10, mais 3, mais aqui as 6. 22, não é? Na minha conta são 22. Vocês estão muito fracos de matemática, viu?
tão bom de voltar para a escola. Ou de memória. Não, é de contagem mesmo. Agora, aqui é o Piauí. O Piauí, ele não fez casa de caridade, não. Eu botei as cruzinhas porque são igrejas, são municípios, são cidades, porque em Pernambuco mesmo, Araripina e outras, na Paraíba, cidades começaram com o trabalho de Padre Biapina. Então, ele foi até o Piauí. Cadê aquele menino, Wagner, do Piauí, né? Que ele é parente ainda de Padre Biapina. Essa semana eu mandei uma porção de material para ele. E vejam, depois eu boto aqui, se vocês quiserem, podem fotografar, pode levar para vocês, eu dou o crédito a vocês, viu? E eu vou entregar também uns folders que tem ali. Então, minha gente, Padre Biapina, nessas casas de caridade, e a importância dessa casa, por quê? Porque hoje a mulher, ela assume de ter um filho e a família ampara. Antigamente não era assim, não. As tradições, tá de bucho? Eu conheci uma que é da minha terra, que está ali sentada, eu estou feliz. Ela se lembra de Laís Cordeiro. Quanto Laís sofreu, porque Laís, como diz o Nós Matuto, embuchou. Ela estudava nos Telamares e era uma coisa terrível quando uma moça engravidava. Primeiro, a desprezar era a família. Então, imagine, bem na época de Padre Biapina, quando ele funda a Casa de Caridade de Triunfo, no dia da inauguração, foram 30 órfãos. Gente, imagina, 30 órfãos numa cidade, em 1871, 6 de janeiro de 1871. 30 órfãs. Essas 30, 9 tinham cegas, aleijadas, deficientes, 9. Olha o ensino especial, chegando em Triunfo, 1871, através de Padre Biapina. Foi uma grande educação, uma grande missão educativa ou não foi? Foi. A educação especial que está chegando agora para a gente. Agora que estão adaptando, deixando em salas de aula com alguém acompanhando, e lá na Casa de Caridade, elas ficavam junto com as outras. Imagine a luta numa Casa de Caridade. Quem era que vivia na Casa de Caridade? Beatas. Alguém tinha que tomar conta da casa. Mulheres. Olha nós, mulheres. As beatas não eram mulheres com formação da Europa, formação disso, daquilo. Mulheres simples. A primeira beata lá de Triunfo foi Irmã Mariana. Diz que ela era bem gordinha, chamava ela de Mãe Gorda. E ela era de um sítio chamado Espírito Santo Zilma. Você sabe onde é que fica, para lá da micro-ondas. E ela é muito austera, ela sabia governar, porque ela não trabalhava só. Padre Biapina, na casa, ele organizava, ele era advogado. A primeira coisa que ele fazia para uma casa era conseguir o terreno, legalizar. Claro, o de Triunfo ele conseguiu, foi lá em Flores, nós pertencíamos a Flores, foi à Câmara de Flores dizer, aquele terreno onde foi dos capuchinhos, o capuchinho, o primeiro que passou, que foi de Floresta, o Frei Vidal do Frescaloro, que chegou lá em Triunfo, que fundou lá, ele junto com depois o Frei Ângelo, construíram um conventinho, tudo de taipa, uma casa de oração para botar Nossa Senhora das Dores, que é a nossa padroeira que eles levaram, e um cemitério. E eu encontrei no quintal da minha irmã esse cemitério, que é bem juntinho da casa. Resultado, padre, a Casa de Caridade era assim, era caridade. Então, essas senhoras, essas mocinhas que tinham os filhos, elas botavam na roda dos enjeitados. O que era a roda dos enjeitados? O nome diz, uma roda na parede e tinha uma portinha. Elas só iam à noite, porque se fosse de dia, sabia quem era a mãe que estava botando. E elas queriam esconder aquela criança. Por isso que eram chamados de enjeitados. A roda dos enjeitados ou excluídos. O que é triste. Então, pegava aquela criancinha de noite, botava na roda, fechava a portinha, girava e tinha uma sinetinha fazendo nenê. E ali tinha uma beata chamada a irmã Porteira, que o quarto dela era junto da roda dos enjeitados. Ela que ia recolher aquela criança. Eu fecho meus olhos e vocês também imaginem. A gente hoje, nasce uma criança na família, já tem um enxoval, já tem o becinho,
N coisas. Lá, as beatas que pegavam mulheres simples, pegava aquela criança, aquela porteira, e levava. Eu dizia, meu Deus, ela devia dar chá, essa criança. Devia ter, não tinha geladeira para guardar um leite, não tinha peito para dar. Como seria? Vejam como era uma coisa difícil a sobrevivência de quem estava nascendo. Agora, muitas mães botavam um bilhetinho dizendo, o nome dela é fulana, e a data de nascimento, mas não dizia que era mãe nem pai. Eram indesejados. Não tinha, e outros não tinham identificação nenhuma. E essa roda era para as mulheres. Então, essa beata que tomava conta, se levantava, pegava aquela criança. E eu pergunto, como eram as fraldas hoje? Tirou, botou, jogou fora, ninguém lava mais nada. Eram os pedacinhos de pano. E ajeitava e enrolava aquelas crianças. Lá em Triunfo, uma mãe teve uma audácia de botar um menino na roda. E deixou o bichinho, não girou a roda. Triunfo muito frio, a época de inverno era fria. Foi mês de abril, era frio. E essa criança, no outro dia, estava roxa. Quando a beatinha foi olhar, que olhou, disse, meu Deus, quando abriu era um menino. Disse, agora, se a casa é de mulher, como é que eu vou ficar com esse menino? Aí chama a superiora. Gente, a casa era organizada, tinha a superiora, a vice-superiora, tinha a que cuidava da capela, que era a beata do coro, tinha a das letras públicas, que era a professora, tinha a cozinheira, tinha as costureiras, que cuidava tudo da casa de costura, ensinava a profissão de costurar. Então, junta, a vice-diretora era escolhida por um conselho, isso em 1800 e pouco, e ter um conselho dentro da própria casa. Vê o trabalho de Padre Biapina como advogado, um conselho de mulheres para ter deliberação. Você não tem um conselho deliberativo da nossa Abraz? Uma diretoria que não é? Mas não tem um conselho fiscal? Seria mais ou menos paralelamente isso. Mulheres simples, humildes, já tomavam decisões. Vejam, minha gente, que ação missionária desse homem. E ela disse, agora, chama o vigário, Monsenhor Eliseu. Você sabe da história, Monsenhor Eliseu. Era o pai espiritual da casa. Junta, vamos tomar uma decisão. E essa criança? Um enjeitado, um homem, mas não pode ter homem na casa, porque na casa tinha os beatos, que eram os gedeões, mas eles não moravam dentro da casa, moravam separados, tinham sempre quartos fora, porque Padre Biapina não queria misturar homens com as mulheres, beatas nem as crianças, ele queria um distanciamento, porque toda a vida teve questão de homem perseguir mulher, isso aí é de muito tempo. E vamos resolver essa situação com a criança. Vocês, eu pergunto, o que vocês fariam na casa de caridade, que o regimento dizia que era para mulher, e botam um menino defeituoso, e agora? Vocês, aqui nós temos advogado, você é um, você que é advogado, digam, dê sua opinião. Por que vocês calaram? Acolhido, né? E aquelas mulheres daquela época, que eram mulheres simples, sem nenhuma formação jurídica, sem formação pedagógica, mas eram mães, eram mulheres, porque dentre as beatas, tinham aquelas que foram prostitutas, que a casa acolheu, que não ia imediatamente ser beata, ela passava por um processo, eram as noviças, depois, se elas quisessem sair, podiam sair, mas se não, se comprometiam de ficar e com um determinado tempo, uns 5 anos elas seriam beatas. Pois bem, e o padre? Aí uma delas, que sempre tem umas que se sobressaem, diz, se meu pai Biapina estivesse aqui, ele aceitaria. A resposta que o senhor deu, elas vamos aceitar. E elas criaram esse menino chamado Gonzaga. E eu fiz até uma crônica sobre Gonzaga, o anjo feio. Porque, na realidade, Gonzaga foi criado dentro de uma caixinha
de sabão. Naquela época o sabão vinha em caixa de arco verde. E botaram em rodinhas e era o carrinho que ele vivia. Ele cresceu a cabeça, criou barba, não falava, todo engelhadinho, pequenininho, cabia dentro de uma caixa. Mas foi criado com todo amor na casa de caridade, com todo respeito. Aí vocês vejam a dimensão de uma casa de caridade. Eu sou muito agradecida ao Padre Biapina, porque lá em Triunfo, a primeira escola para mulher foi a casa de caridade. E há uns 15 dias, comigo, eu fui fazer uma visita a uma senhora que perdeu o esposo. Ela disse, eu tenho uma história para contar. Eu disse, diga, ela disse, hoje eu sei costurar. Eu aprendi com uma órfã da casa de